Olá, meu nome é Fares e eu estou hoje aqui para apresentar uma resenha de um livro, considero eu, muito bom. E nós iremos, ao longo dessa resenha, conversar um pouco sobre os capítulos, o estilo, os autores, e ao mesmo tempo falar um pouco da leitura sintópica, ou seja, que outros livros da mesma temática foram utilizados ou são citados e mencionados por esses autores ao longo do seu livro. A resenha de hoje diz respeito a um autor, a um livro, melhor dizendo, muito conhecido e que tem se tornado um livro de grande acessibilidade, muito utilizado em muitos institutos bíblicos e seminários no Brasil e nos Estados Unidos. Eu me refiro à obra, que é a obra resenhada de hoje, Convite à Interpretação Bíblica. A obra que trata de uma nova abordagem hermenêutica, a chamada Tríade Hermenêutica. Uma obra que foi escrita pelos autores Andreas J. Kostenberg e Richard Patterson. O Andreas Kostenberg, ele é austríaco, ele se doutorou na Áustria. Depois, no início dos anos 90, ele foi, melhor dizendo, para os Estados Unidos, e lá ele deu prosseguimento aos estudos teológicos. Nesses estudos, então, ele se aprofundou na área de Novo Testamento. Ele fez o seu doutorado no Trinity, onde ele estudou com os eruditos conhecidos mundialmente, o Dr. Donald Carson, e estudou também com o Dr. Grant Osborne. O Dr. Andreas Kostenberg, então, se associou com outro erudito, só que um erudito do Antigo Testamento, o Dr. Richard Patterson. O Dr. Richard, ele atua também dando aulas, ele já é um professor sênior, é um professor que tem muita experiência, e ele dá aulas, então, na Universidade de Califórnia, hoje já é um professor eminente, professor emérito. Então, eles se uniram e deram, então, ensejo a uma tradição que já é muito comum entre os escritos hermenêuticos. Une-se um teólogo do Antigo Testamento a um teólogo do Novo Testamento e os dois escrevem em conjunto uma literatura que vai guiar aqueles que estão se iniciando, que já são teólogos intermediários, nos estudos da interpretação bíblica, na hermenêutica. Como abordar um texto bíblico, como abordar um gênero literário. Então, os dois autores, o Andreas Kostenberg e o doutor Richard Patterson, eles se coadunam a outros escritos já bem tradicionais, como, por exemplo, o escrito Introdução à Hermenêutica Bíblica, do doutor Walter Kaiser Jr., que é estudioso do Antigo Testamento, com o doutor Moisés Silva, que é estudioso do Novo Testamento. Ambos escritores de linha mais voltada para a ala reformada e que tratam basicamente dos gêneros literários do Antigo e do Novo Testamento. Uma obra similar e também mundialmente famosa é a obra Entendes o que lês? A obra em que os escritores Gordon Fee e Douglas Stuart se unem, um do Antigo, Douglas Stuart, e o Gordon Fee, estudioso do Novo Testamento, se unem para tratar de estudos introdutórios hermenêuticos. E o foco dessas duas obras é basicamente o estudo de gêneros literários. O estudo dos gêneros na forma como a Bíblia foi escrita. E o Andreas Kostenberg, junto com o Richard Patterson, faz isso. Mas eles fazem isso um pouco além. Aqui o Andreas Kostenberg segue basicamente a linha do seu professor de hermenêutica avançada, o Dr. Grant Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica. Na Espiral Hermenêutica, o Grant Osborne afirma que nós devemos estudar a Bíblia desde o estudo do contexto, desde os textos originais, passando pelos estudos literários, estudos de gênero, passando por estudos teológicos, formulando esses estudos a partir de uma boa base de teologia bíblica, de teologia histórica, de teologia sistemática, de teologia filosófica, passando então para uma teologia prática, indo até o sermão,
fazendo uma boa aplicação e expondo isso ao povo. Para o Grant Osborne, a mensagem da Bíblia, ela só de fato termina a sua exposição quando devidamente aplicada. Então não fica somente no preparo, não fica somente nos estudos antigos do contexto, mas ele faz a ponte dos textos antigos, nesse abismo linguístico que existe, nesse abismo de tempo que existe, nesse abismo cultural que existe, ele faz essa ponte ligando com o contexto contemporâneo. E para ele, então, a espiral é justamente isso. O estudo não fica circunscrito apenas ao texto, que a escola do círculo hermenêutico, usando aí as figuras geométricas de maneira ilustrativa, o círculo hermenêutico dizia que cada texto tem que ser analisado à luz do todo da revelação. Ou seja, cada texto tem que ser analisado levando-se em conta o todo. Então, se você está estudando uma passagem em Êxodo, você tem que estudar o livro de Êxodo, a passagem de Êxodo, o capítulo, aquela seção, estudar todo o Pentateuco, estudar todo o Antigo Testamento, estudar toda a revelação, para você entender como aquela passagem expressa a sua verdade a partir do todo. Esse é o ciclo hermenêutico. O Grant Osborne vai além disso. Ele diz, não, você tem que estudar também a aplicação para hoje, a realidade de hoje. Como nós podemos retomar o texto antigo sem mudá-lo, mas aplicando devidamente ao nosso contexto. E a tríade hermenêutica, usando então a figura do triângulo, ela aplica o seguinte: nós devemos estudar o contexto, nós devemos estudar as línguas e devemos estudar a teologia. É lógico que os principais manuais hermenêuticos tratam disso muito bem. Se você pegar qualquer livro de exegese, ele vai estudar o contexto daquela passagem, ele vai estudar a literatura, ele vai estudar a teologia e depois vai fazer a sua aplicação. No entanto, eles focam nessa divisão triádica, que o Kevin J. Van Hooser chama então de teologia em 3D. Ou seja, a teologia em 3D envolve o contexto, aí envolve contexto histórico, contexto gramatical, contexto cultural, né? Mas nesse caso aqui, mais o contexto histórico-cultural. Porque para eu entender qualquer texto, eu tenho que saber em que contexto aquele texto foi escrito, qual era a cultura da época, qual era a época em que o texto foi escrito. Mas, além disso, você tem que fazer uma análise também da literatura. E aqui os autores, o Peterson e o Kostenberg, fazem essa análise literária em 3 vertentes. Então o livro é dividido em mais ou menos 3 partes dentro da seção da tríade de literatura. Então, primeiramente eu tenho que estudar o gênero, depois eu vou estudar, melhor dizendo, primeiramente o cânon, depois o gênero e, por fim, a língua, a linguagem. Então, quando eu estiver estudando qualquer texto, eu tenho que saber como aquele texto se insere no cânon. Ou o cânon do Antigo Testamento, se for um texto do Antigo, ou o cânon do Novo Testamento, se for um texto novo. Depois que eu tiver isso, eles até indicam o livro do Dr. Andreas Kostenberg com o Dr. Michael J. Kruger, o livro A Heresia da Ortodoxia, no qual ele se opõe à abordagem clássica de Bauer, né, de que havia uma multiplicidade de ensinos e que a ortodoxia foi inventada no 2º, 3º século. Eles refutam isso aqui, mas também fazem uma boa análise canônica de cada seção, de cada livro. A indicação aqui também da obra Heresia da Ortodoxia de Andreas Kostenberg. Mas, além disso, passando do cânon para o gênero, eles vão fazer extensas abordagens de gênero literário a partir de cada uma das porções das Escrituras. Então, eles vão avaliar a literatura mosaica, eles vão avaliar os escritos legais, eles vão avaliar as estruturas narrativas do Antigo Testamento, os escritos poéticos e os escritos proféticos. Lembrando que, dentro de cada uma dessas divisões clássicas, existem subgêneros. Então, às vezes, você vai ler profecia, mas que o subgênero é poesia. E você vai ter que interpretar aquela profecia à luz do subgênero profecia. Muitas vezes você está lendo uma narrativa, mas tem uma nota teológica, então você tem que estar atento a isso, aos subgêneros dentro de cada gênero literário. No Novo Testamento é a mesma coisa. Os gêneros narrativos, que envolvem os evangelhos e atos, as cartas dentro do seu contexto,
e também a literatura, vamos dizer assim, apocalíptica, né? Como a literatura apocalíptica está relacionado tanto com os escritos do Segundo Templo, o livro de Apocalipse está dentro da literatura apocalíptica, como também correlacionando com o tipo de literatura, que é uma literatura apocalíptico-profética. E como a base é mais ou menos simbólica, os autores creem, então, que o livro de Apocalipse deve ser analisado a partir da sua simbologia e não necessariamente como uma estrutura, vamos dizer assim, histórica, literal. É lógico que há aspectos literais, mas eles creem, os autores, que o aspecto simbólico contido na literatura apocalíptica fala mais alto, em que um agente angelical ou celestial vem, traz uma mensagem mediada, que vem dos céus, por meio de muitos símbolos. Essa é a tônica do livro de Apocalipse. Depois de tratar dos gêneros, eles trazem atualizações sobre linguística, e aí fazem muito uso da nova abordagem linguística. E um dos livros muito indicados é o Comentário do Uso do Antigo Testamento pelo Novo, do Bell e do Carson, editado pelos dois. Um livro que certamente merece muita nossa atenção e que pode ser manuseado, já tem disponível em português. Uma outra obra também é o Manual do Uso do Antigo Testamento pelo Novo, recomendada pelos escritores, uma obra fantástica e que pode ser manuseada com facilidade, ajudando na interpretação daquelas citações, daquelas alusões, daqueles ecos que o Novo Testamento fazem ao Antigo Testamento. Tem que ser interpretado literalmente, no mesmo contexto, ou há algo além que aponta para um significado que ultrapassa aquele significado que o autor do Antigo Testamento pretendeu. Se você quiser aprender sobre isso, leia Convite à Interpretação Bíblica e leia também o Bell. Eles então passam para fazer análises lexicais. E aí mostra também a grande influência de Carson, que foi o orientador do doutorado do Dr. Andreas Kostenberg, na sua obra A Exegese e Suas Falácias, traduzido mais recentemente como Os Perigos da Interpretação Bíblica. E aqui ele elenca uma categoria enorme de falácias exegéticas e falácias vocabulares e falácias lexicais que muitos escritores cometem. E por isso mesmo, essa obra toma um dos capítulos do livro de análise de literatura. Por fim, eles vão falar da teologia. E teologia para eles é teologia bíblica, propriamente dito. Vão falar que a teologia bíblica foi retomada após um período de grande embaraço, de grande dificuldade para a teologia bíblica. Foi retomada por homens como James Dunn, como D.A. Carson e como N. P. Wright. Os autores, eles têm uma predileção, basicamente, Andreas Kostenberg, pela abordagem canônico-linguística de Kevin J. Van Hooser, e por isso, então, ele usa essa tríade, essa visão tridimensional, essa ideia de você analisar o contexto da história da redenção a partir de um prisma dramático, a partir de um drama que ocorre, em que Deus participa, em que a palavra efetua ações e não apenas produz asserções que devem ser interpretadas. Além disso, é necessário levarmos em conta que a base teológica deles, principal, é a ideia do uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Eles terminam aplicando isso e mostrando exemplos de como eu posso pegar esse modelo triádico de contexto, literatura e teologia e aplicar o meu sermão. Por fim, eles indicam boas ferramentas de abordagem no final do livro, do texto bíblico, indicando comentários, léxicos, ferramentas, vamos dizer assim, do campo mesmo, tanto dos livros físicos, quanto também do campo digital. E as duas ferramentas que eles utilizam, mais para o estudo exegético, é o BibleWorks, e para o estudo também de outros estudos teológicos, eles indicam a ferramenta Logos Bible Software. Eles dão uma extensa bibliografia ao final, e certamente essa obra tem o seu valor pela didática, porque ao final de cada capítulo eles inserem amplas notas, indicando uma nova literatura, diretrizes para interpretar aquele contexto daquele capítulo. Além disso, eles trazem perguntas, questionários, resumos, esboços e trazem os objetivos de cada capítulo de maneira muito bem colocada, de forma que mesmo aqueles que estão se iniciando nos estudos teológicos tenham a condição de entender aquelas questões que eles estão colocando. Nesse sentido, a obra é superior à obra
do Grant Osborne. Agora, a obra do Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, certamente é uma referência que está acima, penso eu, desta obra, porque ela traz de fato uma teoria. Ela traz de fato a teoria que tem sido usada da espiral hermenêutica, que suplanta e muito, não foi suplantada, melhor dizendo, pela teoria da tríade hermenêutica. Porque a tríade hermenêutica, ela foca tanto na literatura e dedica apenas um capítulo para o contexto e um capítulo para a teologia. A impressão que eu tenho é que não foi bem desenvolvida esta teoria. Apesar disso, o livro não perde o seu valor. São eruditos, são homens de grande bagagem intelectual que escreveram um livro com grande significância para nós hoje. E deve ser lido, merece nossa atenção, por isso eu indico com grande prazer a obra Convite à Interpretação Bíblica, de Andreas D. Kostenberg e de Richard D. Peterson, publicada por Edições Vida Nova no ano de 2015 e originalmente nos Estados Unidos no ano de 2011. Aqui está a minha indicação de hoje, Convite à Interpretação Bíblica. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.